FPX Cast, com Flávio Paradella. Oferecimento Giovanetti Campinas, sinônimo de sabor e tradição desde 1937. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um FPX Cast, o número 70, e hoje a gente vai ter uma conversa muito especial e um tema que eu gosto bastante, né? Cultura de bar, boteco, história aqui do interior, televisão e empreendedorismo. E pra gente engrandecer isso bastante, a gente tá com um personagem aqui que transformou o hábito de frequentar bares em um projeto de televisão, internet e a preservação das memórias da cidade. Nosso convidado é o Beto Moreira, o caçador de bares, que há anos percorre o interior em busca de botecos, pratos, personagens e histórias que muitas vezes não aparecem nesses guias tradicionais. Falar um pouquinho dessa origem do projeto, claro, né, os bastidores, de como buscar toda essa informação, fazer a gravação, a cultura de bar, que é uma das coisas mais legais aí para quem gosta, né, de um happy hour, e curiosidades encontradas pelo caminho. Então, Beto, seja muito bem-vindo aqui ao FPX Cast. A gente agradece por você ter tido essa gentileza de estar atendendo a gente conversar sobre esse seu projeto e essa coisa maravilhosa que é a cultura de bar. Seja muito bem-vindo, boa noite. Eu agradeço, eu que fico feliz de estar aqui, né? Eu já falei lá fora que eu sou seu fã, sempre acompanhei seu trabalho. E, poxa, quando você me convidou, eu falei, pô, que gostoso, né, cara? Eu vou conhecer ele e já vou bater um papo, né? Vai ser legal. Só faltou aquela cervejinha nesse momento. Faltou a cerveja, faltou, né, aquela cachaçinha, assim, pra dar aquela, né, talagadinha pra começar, né? Mas não fala pra ninguém, não. Aquela viu? porçãozinha. Não fala pra ninguém. Exatamente, não fala pra ninguém. Mas aquela porçãozinha, então, valia muito bem pra esse tipo de conversa que a gente vai ter hoje. É isso aí. Mas antes, Beto, eu quero agradecer aos parceiros do FPX Cast. Um deles é muito especial, você vai gostar. Giovanetti Campinas, sinônimo de sabor e tradição desde 1937, @giovanetti.campinas no Instagram e o site giovanetti.com.br. Agradecendo também aqui aos apoiadores, Barbearia Capita, Capita Barber, meu amigo Guilherme, a Banca do Rock, @Banca do Rock Campinas, fica bem na região central da cidade, ali na Conceição. Tô devendo faz tempo uma visita para o amigo Renato lá, e agora que eu arrumei a vitrola, ele tem LP a rodo lá, tem que fazer uma busca. E chegou uma coisa legal essa semana, chegou um pack lá do Led Zeppelin muito interessante, mas não deve ser baratinho não. Também agradecendo ao Clube Cultura, @Clube Cultura Oficial e @Leandro Garcês Advogados, Leandro Garcês Advogados. Lembrando, isso tudo eu falei no Instagram. Além disso, peço para o pessoal acompanhar a gente, seja no YouTube, seja no Instagram, Facebook, TikTok, @FPXcast. E também entrar e se inscrever no canal da Conecta, @Conecta FM Oficial. Lembrando, FPX Cast Pod Conecta, que tem a supervisão aqui técnica do Matheus Rodrigues. Tá bem avariado hoje, né, com a rinite atacada, nos estúdios da Rede Conecta. E a apresentação é de Flávio Paradella, que sou eu. Vamos lá, pessoal, você que está chegando hoje, faz essa inscrição aqui no FPX Cast, no canal FPX Cast. Também dá o like, compartilha esse link para a gente crescer ainda mais. Bora conversar aqui com o Beto Moreira, Bora. O caçador de bares. Todo mundo conhece, né, com essa alcunha, esse personagem caçador de bares. Como é que... Só que eu queria contar um pouquinho dessa história do Beto anterior até chegar a esse ponto. Porque tem uma história muito legal na comunicação, um dos grandes personagens também da publicidade do interior aqui do país. E aí, Beto, como é que foi esse início? E depois... Porque, claro, né, imagino que quem gosta de comunicação gosta de um bar. Sim. E aí juntar uma coisa com a outra foi maravilhoso. Né? Mas contar essa vida antes de você começar a caçar bar. Então, na verdade, assim, eu gostava muito de desenhar. Eu vou tentar resumir, mas gostava muito de desenhar. E eu achava que desenhar era a coisa mais gostosa que tinha na vida. E aí eu comecei a fazer ilustrações, uma série de coisas e tal, e aí falei, poxa, onde eu posso trabalhar que eu posso ilustrar, né, desenhar? Aí
alguém falou, cara, por que você não trabalha numa agência de publicidade, né, de propaganda e tal? E naquela época a faculdade não era reconhecida, né? Você tinha que fazer jornalismo. Sim. E depois você... Então, assim, já entreguei minha idade aqui, né? Naquela época lá, né? Já ferrou tudo. Mas aí eu comecei a procurar um emprego, né? Na área de publicidade e acabei conseguindo como ilustrador e tal, e fui aprendendo as coisas e tal. E aí minha faculdade foi feita dentro das agências de propaganda mesmo, né? De estúdios, de agências e tal. Aí acabei montando uma agência de propaganda em Ribeirão Preto, né? Junto com uma namorada que eu tinha na época, que a gente ficou sócios e tal. E eu passei 5 anos em Ribeirão Preto com uma agência de propaganda, aprendendo também, né? Batendo na porta de cliente e tal. Ó, você não quer fazer uma propaganda, você não quer fazer não sei o que e tal, aquela coisa. A famosa prospecção. A né? prospecção, que eu nem sabia que chamava prospecção, então, né? É uma palavra linda, né? E você sabe como é que é, né? E ali era o seguinte, a gente trabalhava de dia e de noite ia pro boteco, né? Então, Sim. eu sempre gostei de bar, desde os 8 anos de idade, que meu pai me levava para boteco e ainda tomava um golinho de cerveja ainda. Eu achava que o boteco ficava lindo, maravilhoso, era a coisa mais linda do mundo. Mas fica, né? Era melhor que parque infantil, para mim. Aí, eu, depois de um tempo e tal, acabei montando uma agência de propaganda em Campinas, chamava NBK. Essa agência ela ficou durante 13 anos, né, no mercado, chegou a ser a maior agência de propaganda do interior de São Paulo. Conheci todo mundo da área de publicidade, ganhei vários prêmios, graças a Deus fui bem premiado, bem remunerado, né? Mas foi um trabalho bacana com uma equipe grande que a gente tinha, todos profissionais de primeira linha e sempre aprendendo. Chegou uma hora que a gente percebeu que tinha que... a gente estava fazendo muitos filmes em São Paulo, para clientes grandes e tal, então a gente ia para São Paulo fazer filme e tal, poxa, por que a gente não faz esses filmes, né, aqui em Campinas? E aí eu conversei com meu irmão e mais um amigo e tal, e a gente resolveu montar uma produtora de vídeo. E na verdade ao mesmo tempo eu cheguei a ser sócio de 3 produtoras, uma que fazia toda a produção e gravava, uma outra que só editava. Pra você ter uma ideia, naquela época, um equipamento de edição custava $100 mil. $100 mil. E a gente conseguiu trazer dos Estados Unidos para cá, que hoje não serve para nada, né? Um celular é 1000 vezes melhor do que aquilo. E tinha uma empresa de computação gráfica. Aí a gente resolveu juntar tudo e a gente montou a Casa das Máquinas, que é uma produtora que existe até hoje, né? Quem comanda ela é o Billy Moreira, meu irmão. Mas um dia a gente estava batendo um papo na produtora, e eu falei, Billy, a gente tem tudo aqui, né, cara? A gente tem câmera, tem equipe, tem tudo, por que a gente não faz um programa de TV? Aí ele falou, tá, mas o que nós vamos fazer? Sobre, né? Aí eu peguei e falei assim, cara, em cima da minha mesa tinha uma revistinha, Metrópole, Sim. que era do Correio Popular, encartado no Correio Popular, não sei se ainda se tem ainda ou não, e tinha uma página que chamava Doses. Eu olhei aquilo e falei, cara, isso aqui... Eu sempre, toda semana, pegava a revistinha para ver que boteco que eu ia, né? Porque eles sempre falavam nessa página Doses, cada hora era um boteco diferente, aquele bar raiz mesmo, tal, que é coisa que eu gosto. Eu falei, por que a gente não faz isso aqui na televisão? Aí o Billy falou, pô, boa ideia, cara. Eu falei, então, vamos chamar alguém para fazer, né? Para gravar e tal, um ator e tal, um apresentador. Aí o Billy falou, não, cara, faz você, pô. Você faz, pô. Eu falei, pô, será, cara? Eu falei, não, faz, porque depois o outro cara vai ficar o caçador vai virar o cara, né? Porque a gente não tinha dado o nome ainda. E aí depois a gente fica na mão, né? Eu falei, tá. Que nome nós vamos mudar então pro programa? E eu assistia muito aquele Caçadores de Relíquias do Story Channel, não sei o quê e tal. Eu falei, pô, por que não Caçador de Bares? Aí ele falou, pô, legal. A gente fez um piloto, nós levamos em algumas emissoras. Todas as emissoras gostaram, desde que a gente comprasse a grade. Normal. Adoramos. Custa tanto pra você entrar aqui e tal. Mas e aí a gente começou, a gente escolheu a Rede Família para fazer um teste, porque a Rede Família foi quem passou um orçamento melhor e tal, né? E toda a parte de divulgação, merchandising, propaganda e tal ficaria com a gente. Então a gente conseguiria pagar os custos da TV. E os custos da produção estavam embutidos nos nossos custos da produtora, né? E assim começou o Caçador de Bares. Depois a gente ficou 1 ano e meio na Rede Família. Eu nem manjava de rede social, nem pensava em rede social. Aí
chegou uma hora que a Rede Família cortou todos os programas terceirizados. A gente parou um pouco também, estava meio cansado, 1 ano e meio, gravando 2 bares por semana. Cansa, né? E o fígado também, né? Cansa o fígado. Além de todas as outras demandas. E outra, quando a gente terminava de gravar num bar, a gente ia para um bar relaxar, entendeu? Então você imagina, final de semana é outro bar, no outro é outro bar. A minha vida sempre foi bar, né? E aí eu fiquei 9 anos parado. Aí antes da pandemia a gente resolveu voltar com o projeto. Eu montei um grupo no Facebook que chamava Caçadores de Bares, onde eu queria que meus amigos do Brasil inteiro me indicassem bar, que eu falei, acho que eu vou fazer um programa nacional de caçando bar no Brasil inteiro, vai ser muito legal e tal, só que você não conhece bar no Brasil inteiro, né? E aí o pessoal começou a entrar e indicar bar, só que de repente começou a entrar um, outro, chegou em 50 mil. Eu falei, cara, isso aqui é legal, hein? Aí eu acabei falando, então vamos voltar com o programa. Voltamos na Band, e da Band eu fiquei 1 ano e meio e depois eu fui para a IPTV. A IPTV achou o projeto muito legal, a gente fez um contrato de parceria muito bom, assim, tipo, aprendi muito, né, dentro da IPTV. Globo é Globo, né? É uma coisa, assim, fantástica mesmo. Então, eu fiz amigos lá, como fiz amigos em todos os lugares, graças a Deus. E essa coisa da IPTV, ela deu uma impulsionada, né, em tudo. E como eu fiz IPTV nas 4 praças da IPTV, né? Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos e Sul de Minas, as pessoas passaram a me conhecer. Aí, depois, eu resolvi ficar sozinho, aí saí da IPTV e falei, eu vou ficar nas redes sociais. Aí comecei a movimentar as redes sociais, foi indo bem. E agora a gente está indo aí para um número bom de seguidores, que são seguidores fiéis mesmo, sabe? Eu não tenho 1 milhão de seguidores, mas os seguidores que eu tenho são aqueles que seguem mesmo, que vão nos lugares que eu indico, que falam comigo, assim, são amigos, né? É o famoso engajamento, né? O pessoal que troca figurinha com Exatamente. você, dá dica, fala de bar. E aí eu tive que aprender esse negócio de redes sociais, Sim. Instagram, Facebook, TikTok e tal, não sei o que e tal. E é até legal, porque você ressurge, né? Porque eu tô com 64 anos, ia fazer o quê? Né? Você vai chegar hoje numa agência de publicidade e apresentar sua produtora, a agência vai falar assim, peraí, legal, cara, legal, o senhorzinho, né? Como é que o pessoal, tiozinho, legal, tiozinho, mas eu vou fazer com o rapaz aqui que tem a minha idade e tal, que eu acho que é legal, né? Ou então você chega como agência de propaganda, você pega e vai num cliente hoje e o diretor de marketing tem 28 anos de idade. Ele não vai fazer com o tiozão, né? Tiozão, valeu, obrigado e tal, mas não vai fazer. Então, realmente, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o que eu gosto, vou caçar bares e tá lindo e maravilhoso e é o que eu tô fazendo e estou amando fazer. Antes da gente falar um pouco mais sobre o caçador de bares, mas eu queria aproveitar esse ponto, porque pelo histórico, né? Criar um programa, se você cria uma narrativa, cria uma pauta, busca, monta e entrega para uma emissora. Uhum. E nessa entrega, no início, desde então, para quem conhece o meio, tem que, ok, mas compra grade. É isso. Hoje você está no YouTube, está no Instagram, está no Facebook, no TikTok, como você mesmo disse, teve que se adaptar e aprender a esse novo audiovisual. Mas ficou mais fácil, né, entregar esse conteúdo. Não estou falando que ficou mais fácil monetizar, ganhar dinheiro com conteúdo, mas ficou muito melhor para conseguir entregar uma coisa que você já tinha pensado. Exatamente. Né? Ficou bem mais fácil porque os custos caíram muito. Hoje você grava tudo com celular. Na minha época... Uma qualidade absurda. Né? Não, muito melhor do que aquela câmera a câmera mais cara que eu comprei na minha vida. Eu fui pela primeira vez aqui ao vivo na Rede Jovem Pan, eu tinha todo um equipamento, todo em casa, câmera, microfone e tal. Eu falei, não, esquece, entra direto pelo seu celular, pela câmera frontal, que não tem problema. Ficou muito melhor. Muito melhor. E é frontal. Você sabe que uma vez eu tinha ido gravar um bar em Itupeva, e tinha um pessoal que andava de ciclista, né, uns ciclistas lá que andavam, né, loja de bicicleta, de bike e tal, na trilha lá. E a gente gravou o bar inteiro com câmeras e tal profissional para televisão. E a gente esqueceu de gravar o pessoal na trilha. Na volta, estava chegando um pessoal, a gente pegou um celular, viramos ele na horizontal e gravamos, né? Cara, você acredita que essa imagem foi pro ar?
você não percebe o que é câmera profissional, o que é o celular, né? Então ficou muito mais viável. E também, assim, questão de custo, né? Para você levar uma equipe para gravar com câmera, com tudo, é inviável, não dá, né? E agora, então assim, tá ótimo. O que eu quero fazer daqui a pouco é retomar o meu canal no YouTube com conteúdos de maior duração. Conversar mais, né? Saber mais da história do dono do bar, porque isso é bacana, isso é legal, né? E porque na rede social a gente tem até 3 minutos para fazer o vídeo, senão o Instagram, o TikTok, então eles não entregam para muitos, né? Então a gente sabe que assim, tem que ter 2 minutos e 50, 2 minutos e 59 no máximo. Então você deixa muita coisa sem falar, né? Mas passa o recado, né? Então uma coisa rapidinha, pá, pum, tal, e vai e faz. Mas é bem bacana, é bem mais fácil. No início, e depois de um tempo passado, né, dessa entrega de um conteúdo, que momento que você percebeu que não estava fazendo apenas um programa gastronômico, de curiosidade de bar, mas registrando também as histórias? Porque quando a gente fala de determinados bares, tem a ver a história de uma cidade, a história de um bairro, uma região, onde se congregava uma comunidade. Tem. Então, tem muita história, por isso que até que eu falei, que eu acho que até hoje no Instagram eu não entrego tudo, né? Porque você conhecer a história de cada bar, de como começou, e você começa a ver por que aquele bar deu certo, né? Geralmente os bares que dão certo vêm de uma história de alguém que não tinha nada. De alguém que começou e não sabia nem mexer com o bar. De alguém que montou o bar ou herdou um bar e não sabia fazer nada, um boteco e tal. E você vê aquela história, você vê que é uma história de luta mesmo. E outra coisa que eu aprendi é o seguinte: todo dono de bar é gente boa. Todo dono de bar é gente boa. Então você conversar com ele, as pessoas já se encantam com o dono de bar. E sempre eu falo para eles o seguinte, gente, ó, a celebridade aqui é vocês. Porque todo mundo quer ser amigo do dono do bar, e todo mundo quer falar assim, ó, o bar tal, eu conheço ele, pô, é meu amigo, né? Todo mundo faz questão de chegar num bar e fala, poxa, cara, fiquei amigo do dono desse bar, né? Pô, que legal e tal. Então, essas histórias, né? Às vezes até a história do próprio prato, né? Que eles montam e tal, uma coisa totalmente diferenciada, assim, que você fala, poxa, comi uma coisa lá, também é interessante. Então, tem uma parte cultural muito forte, né? Você tem uma entrega cultural que é bem legal, isso chama a atenção e tal, e as pessoas gostam de parar para ouvir, isso é bacana. Caçador de bar, né? Um nome bem bacana, bem legal mesmo. Já entrega... Já entrega o que é, já né? entrega o que é. Mas o que faz o estabelecimento merecer essa caçada, vai? Na verdade é o seguinte, tem vários tipos de estabelecimentos, né? E cada um tem sua peculiaridade. Então, se você olha e fala assim, cara, eu gostaria de ir nesse bar, ou nesse boteco, ou nesse sujinho, né? Ou nesse bar chique, porque eu vou em todos, né? É uma coisa assim, se eu gostaria de ir, eu acho que alguém também gostaria de ir, né? Então, eu olho tudo, assim, se ele não tem uma comida boa, por exemplo, mas tem um ambiente, que é aquele ambiente que faz você voltar ao passado, né? Você fala, pô, legal isso aqui, eu vou lá. Então, o bar é uma porcaria, mas tem uma comida lá que é maravilhosa, é um espetáculo, né? Fala, pô, eu vou lá. Então, assim, o que eu acho que é legal, que eu iria, eu acho que as pessoas também iriam gostar. E a minha escolha é por aí, né? Se eu olhar um bar, assim, por exemplo... eu entro lá na página dele, vejo as fotos, vejo vídeos, vou pesquisar antes de qualquer coisa. O bar é um quadradão lá, sem nada na parede, com um balcãozinho lá e mais nada. Eu não vou, né? Porque isso não é bar, né? Então monta uma farmácia, pô, né? Põe aquela luz, né, branca e tal, não é, então não dá. Então, assim, essa coisa se me encanta, eu acho que encanta as pessoas também. Eu acho bacana que você falou, essa procura pelos estabelecimentos e que vai desde um bar, ou um bar-restaurante, já um pouco mais elaborado, mais chique, mas o bar mais pé no chão, ou aquele mais o sujinho. Isso é interessante para quem acompanha as redes sociais aqui do Beto, Caçador de Bares. Tem realmente essa... Não é uma coisa
homogênea, tem vários, Tem né, vários, estabelecimentos diferentes, de Tem. diferentes estilos, e que muitos mostram as suas próprias histórias, né? Exatamente. Fortes histórias. Por exemplo, a gente tem que entender assim, que o caçador de bares, né, caça bares. Só que ele também gosta de comer uma pizza. Sim. Ele gosta de comer um hambúrguer. Eu gosto de comer um hambúrguer, adoro pizza, é meu prato preferido. Então, não custa eu mostrar para as pessoas onde eu vou comer a pizza e tal. Eu também gosto de ir num lugar onde eu vou comer muito bem, lá, sei lá, um polvo, né, não sei o quê. Pô, esse cara faz um polvo maravilhoso. Por que eu não vou mostrar? Entendeu? Porque hoje em dia, a gente estava tentando, inclusive, essa semana, definir o que é boteco, botequim, bar e restaurante. Porque tudo está meio misturado, né? Então, assim, a definição que a gente chegou boteco é aquele que você chega e tem balcão. Tem balcão e você vai ficar de pé, né? Ou botequim e tal. Esse vamos chamar de botequim, que é o pé sujo e tal. Copo sujo, né? Aí, você pega e fala assim, bom, tá bom. E o boteco? O boteco não é mais aquele boteco que na verdade, antigamente, era aqueles bares clássicos do Rio de Janeiro. Sim. Lá sim tinha boteco. Com azulejo, né? uma rodinha de samba. É isso aí. Aí, o que acontece? Hoje, o cara monta hoje um restaurante, porque qual a diferença de um bar e de um restaurante e tal? O restaurante, você não pode ir lá e só comer uma porção e tomar uma cerveja. O bar você pode. Tá. Então, é assim que eu defino. Então, quando a pessoa fala assim, poxa, o cara veio no meu restaurante aqui, eu sirvo uma série de coisas e tal, e ele só pediu uma porçãozinha no negócio e foi embora, pô, ele não vai gostar desse cliente, né? E o cliente também não vai lá por causa disso. No bar, o cliente ele tem noção de quanto ele pode gastar. Ele chega no bar e fala assim, bom, eu vou gastar aqui, hoje eu vou gastar até R$100. Ele sabe que ele pode escolher no cardápio uma porção, mas não sei o quê. Se eu tomar 2 cervejas aqui, uma cachaçinha aqui, vai dar uns 90, mas tá lindo. E todo mundo pensa isso, né? Todo mundo, a grande maioria, né? Porque tem gente que não tá nem aí, né? Que bar nossa. Então tem essa coisa, né? E o boteco, então, tem muita gente hoje que monta um bar e restaurante e põe o nome de boteco. Boteco, tal, não sei o quê, papapá, né? Então são vários estilos. E eu gosto de frequentar todos. E uma coisa que aconteceu que é interessante é assim, o bar, quando ele faz muito sucesso, ele começa com um balcão. De repente, sai tanto pedido que aquele balcão atrapalha. Os bares começam a tirar o balcão. Então, você chega num bar que antes você encostava o cotovelo, lá não tem mais balcão. Porque ali virou a saída de prato, saída de bebida e tudo e tal. Aí ele está se transformando num bar-restaurante, né? Que a maioria hoje em dia é assim. Eu acho que um exemplo, não que aconteceu, mas que mostra muito isso. A Adega Santo Antônio me chama essa atenção, porque era justamente isso. Era de sentar lá. E agora essa passagem, mas não tirou. Tem um pessoal que é fiel, que senta naquela... O próprio Bar da Vendinha. Tem um pessoal que é fiel e senta naquela... Mas teve que fazer toda uma reestruturação, aumentar para fazer o atendimento de um bar, né? Então, o que eu acho legal é assim, você citou a Adega Santo Antônio. A adega, ela é duas coisas ao mesmo tempo, né? Ela é bar lá fora, restaurante ali no salão e dentro, perto do balcão, ela é bar de novo, né? É tipo um bistrô ali, né? Bistrô não, um pubzinho e tal. Eu adoro, né? Eu adoro também. É bom demais. Eu morei por 20 anos atrás da Adega Santo Antônio, na Ricardo Dutim. E lembro, quando era moleque, você falou de... ia com o seu pai tomar uma... Tomar não, né? Ele que ia, né? Mas você um pouquinho. Eu ia buscar junto com meu avô vinho, salpicão, um espetáculo. E esse é um dos exemplos aqui de Campinas. Você tem também Vendinha, que também naquela região, teve o Bar do Soares naquela região. Tem muito bar. Campinas tem muito bar bom, né? Tem coisas assim. Campinas você tem para todos os gostos e estilos, né? Campinas é maravilhoso. Eu acho assim que só se compara Campinas... Ribeirão Preto, isso no estado de São Paulo, né? Agora, BH é fora do comum, né? BH, Belo Horizonte é a capital dos bares. É a capital dos bares, dos botecos, dos botequins, né? É maravilhoso. Você tem noção de quantos bares já visitou, Beto? Você sabe, Flávio, que um dia eu cheguei, eu estava meio tranquilão em casa, eu falei assim, eu vou começar a fazer uma planilha para ver quantos bares eu já visitei na minha vida. Tipo assim, dos bares que eu lembrei que eu visitei. Tem muitos bares que ficaram de fora, porque eu não lembro o nome, ou às vezes porque toda cidade que eu vou, que eu viajava a trabalho e tal, no Brasil inteiro, eu sempre ia num bar, né? Sim. Sempre procurava o bar. À noite eu estava no bar.
Eu acho que hoje está perto de 700 bares. 700 bares. Que eu tenho na planilha, hein? Tenho na planilha. E você sabe quantos bares indicados eu tenho para ir ainda? 470. Meu Deus. Não, pauta você tem. Tem. Pauta pro programa tá espetacular. Não, isso não falta. E cada hora abre mais bar, né? Qual que foi o que... Vamos lá, eu tenho que contar um pouquinho dessas histórias aí de encontrar. Porque tem sempre os perrengues ou sempre alguma coisa que te... pode ser ou te decepciona ou te chama a atenção. Fala, não, agora me espantei com o que encontrou. Teve algum lugar que foi bem inusitado e no final te entregou um negócio que você não esperava? Olha, tem vários, né? Tem bares assim que você vai e você não tem noção da localidade dele. Tipo assim, você chega no lugar, você fala, gente, que coisa mais linda, onde eu tô aqui. Tem um bar em Itapira, chama Bar dos Forões. Quando você vê foto dele e tudo, você fala, é um bar simples, de roça, né? Que fica dentro de uma fazenda e tal. Só que a hora que você chega no bar, você vai atrás do bar, você está em cima de um morro, onde você vê assim uma infinidade de morros, sabe assim, que começa você vai, o primeiro morro tá verdinho, o outro tá mais escuro, até que chega lá no fundo, assim, que você não sabe mais o que é céu, o que é morro, sabe? Isso em Minas Gerais, né? Porque fica divisa e Itapira. Bar dos Forões foi uma coisa assim que me encantou demais, né? E aí, tem bares também que encantam pelos próprios donos, sabe? Você chega lá, você imaginava uma coisa e de repente... Porque assim, uma coisa é você falar com a pessoa pelo WhatsApp, e a hora que você conhece pessoalmente, poxa, você fica encantado com a pessoa e tal, né? Então, outro dia eu fui para Amparo, no Boteco do Zezinho, olha o nome, Boteco do Zezinho. Eu cheguei lá, né? Falei assim, poxa, mas peraí, o que é isso aqui? Eu olhei, era um campo de futebol enorme, né? Muito bem cuidado e tal. Aí eu falei assim, cara, isso aqui é um campo de futebol, né? Que o pessoal vem tomar, ou é um bar que tem um campo de futebol, né? Aí você vai saber a história. O Zezinho tinha um campo de futebol, ele montou um botequinho de madeira, assim, sabe? Aquelas tábuas de madeira, tudo ali, aquele negocinho mais ou menos. Para quem ia jogar futebol, jogar bola, ela pegava, tomava uma ali com ele, comia uma prestação de serviço. Aí ele faleceu, o genro dele e a filha pegaram o lugar, ele construiu, o Clayton, construiu com as próprias mãos uma... Como é que eu vou chamar isso? Um ranchinho lá, colocou lá umas mesas, umas cadeiras de plástico e tal, e falou, vou tocar o boteco, né? E aí, sabe, ele começou a fazer frutos do mar, cara. De repente você fala assim, é um lugar que você vai vai ter aqui rabada, vai ter... Né? Tem tudo isso, mas, cara, frutos do mar de primeira qualidade. Então, esse também me surpreendeu. E o próprio Clayton, poxa, virou meu amigo, porque, eu cheguei lá, a mulher dele falou assim, Beto, ele não dormiu essa noite porque você vinha aqui. Ele me abraçava, ele me beijava, ele não deixou eu ir embora, né? Aliás, uma das coisas mais gostosas que tem hoje em dia, quando eu vou num bar e conheço as pessoas e tal, assim, eles não deixam eu ir embora. Eu tenho que fazer força para ir embora. A gente foi também, olha que coincidência, a gente estava em Itapira. Semana passada foi eu e meus 2 irmãos, né? Que às vezes eles vão comigo e tal, porque é muita comida que põe na mesa, né? Aí fala, vamos me ajudar lá e tal. E aí a gente foi, chama Rapitosa, é um ranchinho também em Itapira, Rapitosa de comida rápida e gostosa. Falei, na nome, né? Mas bacana. Cara, sabe quantas saideiras nós tomamos de cerveja de 600 ml? 42. Não. Saímos de lá, nossa senhora, saímos de lá à noite. A gente foi gravar a 1h, saímos de lá, era 9h30 da noite. Já cara. vai de SAMU, né? Então assim, tem muita coisa que você não imagina que você vai chegar lá e de repente o clima é gostoso, ou a comida é sensacional, ou o lugar é bacana. Né? Tem muitos, vários. Se eu parar para pensar, tem vários. Mas tem um que, você já citou aí, do caso de Amparo, mas tem um que não sai da sua memória, um personagem que te marcou bastante durante esse período de gravação? Cara, deixa eu pensar, porque são muitos, sabe? Mas assim, um que não sai da minha memória mesmo, que eu realmente falo, ainda bem que eu fui, é a venda do Zé Goleiro em Ribeirão Preto.
Venda do Zé Goleiro era uma venda dentro de uma fazenda, onde todo mundo, os colonos ali e tal, faziam a compra nessa venda. Então, fica no meio de um canavial, realmente não tem nada em volta. E você, para chegar lá, você tem que andar, se não me engano, 12 quilômetros de estrada de terra. Mas aquela estrada de terra vermelha, com poeira e tal. Então, a hora que você chega no bar, a frente do bar é uma venda, né? Então, assim, a frente do bar é tudo vermelho, porque da poeira vermelha. Então, a mesa é vermelha, o banco é vermelho, o chão é vermelho, a caminhonete do lado é vermelha, tudo vermelho, tudo... E o Fernando, né, que tá ele e a irmã dele hoje lá, que é filho do Zé Goleiro, que ele já faleceu, falam que é o tempero, né? Tem um balcão, fala assim, que um balcão enorme, eu acho que o balcão deve ter mais ou menos uns 12 metros, o balcão tem mais de 100 anos. Em cima, assim, tem pendurado quichute, panela, moedor de café, tal. Cara, a venda do Zé Goleiro não sai da minha cabeça, é um espetáculo. Falando disso, né? Pô, você falou num balcão de centenário. Você já encontrou bares desse mesmo porte, né? Centenário, estabelecimentos que atravessam, então, gerações. Uhum. E eles contam a história, justamente, ou de uma cidade, ou daquela região da cidade. E isso é extremamente importante na cultura de quem tem que estabelecer, de entender. A gente, por muitas vezes, pode discutir a bar, essa conversa que a gente está tendo aqui, não tem tanta importância. Não tem. É uma importância econômico-cultural para aquela região. Né? É porque, assim, você vê bem, a própria venda do Zé Goleiro, o que ela movimenta de pessoas ali naquela região, que era só um canavial, então você começa a ter, no caminho para o Zé Goleiro, começam a abrir outros empreendimentos, outras coisas e tal. Ou seja, ele beneficiou o empreendedorismo lá dentro daquela região, né? Porque as pessoas vão até lá, o cara fala, pô, e se eu montar um negócio aqui para vender suco de não sei o quê? E se eu montar um aqui do lado para pegar o pessoal que vai no Zé Goleiro e tal? Então, realmente, acaba acontecendo isso porque quando o bar é bom, o bar pode ser, olha que coisa louca, né? Pode ser até no meio de um canavial a 12 quilômetros de estrada de terra que o povo vai. Você entendeu? E acaba que fica conhecendo e quem não sabe pergunta como é que chega, dá um jeito de ir e vai. Né? Isso é louco. É o campo dos sonhos do Kevin Costner, né? Um monte que eles virão. Campinas ainda preserva essa cultura de bar? A cidade abraça essa cultura? Olha, a cultura de bar em Campinas é uma coisa muito interessante. Inclusive, para se falar da união dos donos de bares. Olha que coisa interessante. Eu estava conversando isso até com um dos meus irmãos ontem. Porque antigamente os donos de bares, assim, eles se conheciam, mas não se falavam, né? E ninguém ajudava, um não ajudava o outro e tal. Quando veio a pandemia... Nossa, recente. Então, agora, exatamente. Quando veio a pandemia, eles começaram a lutar juntos, né? E dessa união, eles começaram a se conhecer. E aí veio Comida de Boteco, né? Que já antes da pandemia já tinha Comida de Boteco. Mas, assim, na Comida de Boteco era uma disputa. A pandemia virou uma união. Então, a partir daí, os donos de bares começaram a se conhecer e um frequentar o bar do outro. Então, porque a verdade é a seguinte, nenhum dono de bar, eu já tive bar, né? Há muito tempo atrás e tal. Você não gosta de ficar bebendo no seu próprio bar. Você quer ir no outro bar beber. É que nem o garçom. Ele termina de trabalhar no bar, ele vai sentar na mesa do bar e vai tomar? Não vai. Ele vai para o boteco que ele gosta e tal. Então, essa cultura de boteco, na verdade, não é só dos clientes, dos frequentadores, dos botequeiros e tal. Também é dos donos hoje em dia, né? Que eles também são frequentadores, né? Eles também caçam bares, né? Eles querem saber bar como é que é e tal. E eu fiquei sabendo, assim, uma coisa. O pessoal de Ribeirão Preto vem muito para Campinas pegar ideias, sabe? Assim, o pessoal do interior vem em Campinas pegar ideia. Por quê? Porque Campinas tem uma cultura muito interessante de bar, de boteco, e você pode escolher o boteco que você quiser. Você pode ir desde o bar do Maurício, onde as paredes não são pintadas há mais de 50 anos, acho que fica na Vila Industrial, às vezes eu não sei, porque você fala assim, fala o bar que eu sei onde é, mas o bairro eu não sei. Até um bar que foi totalmente reformulado, né, que tem uma bela história e tal. Então você pega desde o bar da linguiça, né, que meu pai frequentava, eu cheguei a frequentar moleque lá, né, e você chega e ainda existem vários bares da linguiça ainda, né. Então você pega um Voga da vida, o Voga tá do mesmo jeito, já foi reformulado e tudo tal, mas assim, o que o Voga era, ele é até hoje,
né? Então tem essa coisa, você pega, por exemplo, o bar do Rafa no Mercadão, em Campinas, e aí tem gente que chega e fala assim, poxa, eu vou montar um bar novo, mas eu quero a alma do boteco. Então você pega, por exemplo, Fortão, né? Que hoje os moleques lá fazem um sucesso danado, são todos meus amigos. Eu chamo de moleques que são mais novos que eu, né? Mas são meus grandes amigos e tal. O Fortão, ele veio exatamente com essa alma de boteco, porque os 4, na verdade eram 5, depois ficaram 4, que montaram um bar para eles. E falaram, vamos montar um bar do jeito que eu gosto, tal, vamos, né, a comida tem que ser legal. Eles imaginaram que eles iriam pro bar junto com os amigos deles. E de repente foi um sucesso danado, que eles fizeram uma coisa tão boa que agradava a eles, que agradou quase todo mundo, né? Esse é um exemplo de um sucesso muito interessante e recente, né, Fortão? Se não me engano, o início ali no Parque São Quirino, né? Isso. E agora com vários estabelecimentos, a franquia, né, praticamente. Daqui a pouco eles vão montar até funerária. Funerária. Esse não era tão fortão agora. O Candreva também teve uma expansão, né? Teve. E é importante a gente pensar isso na cultura nossa, porque teve muito que fechou. A gente falou do Bar da Linguiça, tivemos também um fechamento agora recente do Bar do Soares, tão famoso, que ficou tanto tempo na região da Ponte Preta, veio ali para a região do Guarani, e ficou um bom tempo. Lá na Ponte Preta, né, o Soares eu cheguei a frequentar várias vezes e tal, gostava muito do lanche deles e tal. E agora tem um dono de bar que pegou o ponto e queria que colocar o meu nome, mas aí a família não deixou. Virou o mesmo. O mesmo, aí você manja de bar, tá vendo? Vi ontem isso, tá procurando o mesmo bar. E aí ele tá para inaugurar, tal. Mas o grande problema hoje que esses estabelecimentos de gastronomia, que a gente chama de alimentação fora do lar, né, para falar chique, eles estão enfrentando um grande problema de mão de obra, né? Sim. Não tem mão de obra. Eu venho de conversar com o pessoal da Brasel, custo, preço, tá falando hoje, do preço só a cesta básica passou de R$900 em Campinas, ou seja, a gente está falando do custo da alimentação, tem outras coisas que subiram além disso. Alimentação, energia elétrica, impostos. Não, às vezes. E não tem gente, né, para trabalhar. Não tem gente para trabalhar, e quando você consegue alguém, você dá um treinamento para a pessoa e fala, vem cá, você vai trabalhar, vou te treinar. Treina 2, 3 dias a pessoa. Aí a pessoa, vou contar um caso aqui, por exemplo, de um bar legal em Jaguariúna, que contratou gente e tal, e falou assim, gente, é o seguinte, só que vocês não podem usar o celular durante o horário de trabalho, tá? Tem um número de celular aqui no bar e um número de telefone aqui no bar, então quem precisar, a família, alguma, falar com vocês, liga aqui, né? Porque eu acho que nada mais justo, porque a pior coisa que tem é você tá precisando de um garçom, o cara tá olhando no celular lá e não te atende, né? Bom, a hora que falou isso, 2 pessoas se levantaram e foram embora. Assim, depois do treinamento, falou, não, eu não fico sem celular. Aí você vai ver por que ele fica no celular. Geralmente, essa pessoa que nunca trabalhou num bar, ela faz um treinamento, ela vai ficar no bar durante um tempo, já pensando que ela vai para outro lugar, entendeu? Então, o que tem de projetos que ficaram parados durante, assim, sem brincadeira, teve um projeto aí que ficou parado durante 1 ano, de uma operação de um bar, porque não tinha gente para tocar. O próprio Pezão de Indaiatuba, o bar do Pezão, que é famosíssimo, né? O Pezão, meu grande amigo, ele montou o Pezão na roça, aí ele chegou e falou assim, cara, eu só abro aos domingos. Eu falei, Pezão, mas por que você não abre de sábado? Pô, que lugar bacana que você tem aqui. Ele falou, não tem mão de obra, Beto. Não tem mão de obra. Então, no domingo eu consigo dar um jeito, pego um pouco do meu pessoal, um pouco de terceirizado e tal, eu consigo abrir. Mas se eu for abrir sexta, de sábado, eu não tenho gente para trabalhar. Realmente está com esse problema muito sério, né? A gente fala também de salário, né? Remuneração. E o encontro dessa geração que fala entre esse salário aqui, de ficar num CLT, ou mesmo de ganhando pela gorjeta, ou fazer um Uber, por exemplo. E tem nessa muita flexibilidade. Tem muita gente hoje que recebe uma verba do governo, né? A gente sabe disso e tal. E que para eles não é vantagem nenhuma trabalhar. Fala, pô, se eu não trabalhar, eu recebo. Então, é uma coisa que tem que ser pensada do Brasil, né? Eu acho, né? Eu não gosto de entrar nesse termo de política e tal. Sou longe, corro disso. Mas é uma coisa que precisa ser pensada. Porque tem muita gente hoje que está parado,
pega o dinheiro, de repente, de um Bolsa Família, vai jogar, né? Nesses jogos aí, né? Na bet. Nas bets da vida, perde tudo, né? E depois quer arrumar um emprego desesperado para tentar pagar a dívida, né? E ainda sobreviver. Agora, se o estabelecimento de alimentação for pagar um salário maior, o custo para o cliente final fica inviável, né? Já é caro, né? Hoje você não pode falar que é barato você ir num boteco, não dá para você falar que é barato. E assim, eu vejo pelo meu público lá, meus seguidores, às vezes eu posto um prato lá, legal e tal, eles postam embaixo. Só que você tem que deixar o fígado para pagar, né? Não sei o quê, né? Porque realmente é difícil, né? Então, a gente tem aí o botequinho que o ticket médio de quem consome lá é R$30, 20. Eu já fui num bar em Ribeirão Preto, falei, quanto o pessoal consome aqui? Qual o ticket? Ele falou, Beto, R$20, porque vem muito estudante aqui. Aí eu falo, caramba, e tem um que o ticket médio, tem bar que o ticket médio é 300 por pessoa, né? Você vai em 3 pessoas, você vai gastar R$1.000, poxa, é inviável, né? Só quem tem condição Sim. mesmo, né? A gente falou da pandemia, né? Que fez essa união também união entre os estabelecimentos em Campinas. Pandemia que também trouxe uma dissolução justamente dessa mão de obra, né? Porque muito tempo parado e muita gente foi montar seu próprio negócio, seu próprio bar. Isso também atrapalhou, entre aspas, mas com essa dissolução você tem... O que você tinha de mão de obra também virou aí um dono de um estabelecimento. E não teve reposição, né? Não. Agora, você quer ver uma coisa interessante? Você falou disso, da coisa de montar e tal. Eu conheço... o Marcão violeiro, que a gente chama, né? O Marcão toca uma viola fantástica. E na pandemia ele ficou sem receita. Como milhares, né? A grande maioria e tal. Aí ele falou assim, poxa, eu tenho um quintal em casa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma linguicinha aqui, vou chamar meus amigos e vou comprar uma cerveja e vou vender para eles, né? Os vizinhos aqui e tal. Ele pegou o fundo da casa dele e começou ele e a mulher dele faziam alguma coisinha lá e ele tocava viola, né? Para o povo ir lá, vamos lá ver o Marcão tocar e tal. E ele brincando colocou o nome de Esconderijo, né? Isso foi durante a pandemia, né? Finalzinho da pandemia e tal. Não posso falar que foi durante a pandemia, não falar, pô, o cara deve estar fazendo... Teve muito bar que abria de porta fechada, sabe? Muita bar que abria de porta fechada. E o povo ia mesmo. E aí ele pôs o nome de Esconderijo. Hoje, o Esconderijo é um lugar assim que se você não reservar, você não entra. Não porque ele é arrogante, nada, porque não tem lugar, porque é muita gente que vai no Esconderijo para ver. Hoje virou um lugar um reduto de música sertaneja de primeira qualidade e é no quintal da casa dele. Ele já pegou também a casa do lado, aumentou o quintal, fez tudo e tal. Mas começou na pandemia. Então, assim, ao mesmo tempo que a pandemia trouxe o lado negativo, também trouxe o lado positivo para algumas pessoas que empreenderam, né, tiveram que fazer isso. Como, por exemplo, o Pastel da Isabel em Sumaré. Olha que história bacana. Vou contar rapidinho, assim... O pescocinho, ele chama pescoço porque o pescoço dele é fino e alongado, né? Ele era garçom do Bar do Carioca, em Campinas. Aí ele, pandemia, não sei o quê, e o Carioca, a família do Carioca são gente boníssimas, né? São, assim, meus amigos mesmo, assim, Aliás, todos os donos de bar são meus amigos, graças a Deus, é uma das coisas que eu fico mais feliz da vida, é isso. E o Carioca pegou e falou assim, não sei se foi o Carioca, foi um dos filhos, falou assim, ô pescoço, leva umas massas de pastéis aqui e tal, porque vai estragar aqui, cara. Vai lá, leva, faz pra sua família e tal. Quando ele chegou lá em Sumaré, onde ele vive lá, no bairro do Matão, ele deu pra mulher dele, a mulher dele falou assim, nós não vamos comer não, eu vou fazer o pastel, nós vamos vender. Pô, era massa de pastel pra caramba, começou a vender pastel. Hoje ela tem um bar... Eles, né, tem um bar em Sumaré, super reconhecido, já fui lá, já gravei 2 vezes, chamado Pastel da Isabel. Eu falo, mas vocês precisam mudar o nome, põe Boteco da Isabel, porque vocês não servem só pastel, servem comida nordestina, porque vocês são do Nordeste. Eu falo, não, mas eu não consigo, tem que continuar chamando Pastel da Isabel. Olha que história já bacana, pegou, né, cara? A gente falou bastante desses bar raiz, ou boteco, bar... E o crescimento de grandes marcas, né? O Fortão virou uma grande marca aqui. Virou uma grande marca, em Campinas, citamos o Candreva, tem o próprio Giovanetti.
Existe um risco desse bar raiz acabar diante de franquias ou grandes marcas que vêm de fora, vêm de São Paulo, Rio de Janeiro? Eu acho que assim, o bar raiz, na verdade, é aquilo que as pessoas, muita gente procura, tem um público definido para isso. Se de repente ficar um tempo sem bar raiz, vai chegar alguém que vai montar um bar raiz e vai bombar, você entendeu? Então é uma coisa que nunca vai acabar, porque você vai, até a próxima geração, você vai ensiná-los como é que era o bar antigamente, que era uma coisa muito bacana, muito legal, muito pessoal, né? Não é uma coisa assim que você chega lá, você é atendido como um cliente. Não, o cara sabe seu nome, ele sabe o que você gosta. O bar do Maurício, que eu acabei de citar aqui, é um botecão, tá? O cliente chega lá, a mulher dele já fala, ela já vai, já busca a cerveja que o cara gosta, já prepara a caipirinha que ele gosta, então ela sabe tudo. Tudo. Eu fui uma vez, na segunda vez que eu fui, ela já veio com a cerveja que eu tomo. Eu falei, caramba, como é que você sabe a cerveja? Eu gosto de decorar essas coisas das pessoas e tal. Isso é o boteco raiz, né? Agora você vai num grandão e tal, o cara nem... Você não vai ter... esse tipo de tratamento então, você não vai ter. Eu acho que nunca vai acabar. Tá. Nunca vai acabar. Porque tudo na vida é cíclico, né? Se acabar um dia, alguém vai montar e falar, pô, cara, tá todo mundo indo lá agora. Voltando no programa, o que pesa mais, a comida ou a história? Depende. Se a comida não for boa, o que pesa mais é a história e vice-versa, né? É difícil você achar um bar que a comida e a história são interessantes. Existe, mas é difícil, né? O que leva as pessoas ao bar? É uma coisa até interessante, que quando eu vou mostrar alguma comida, eu peço assim para o bar, vamos mostrar uma comida, um prato que não tem em outro lugar. Alguma coisa então que você faz diferente de outro lugar, porque as pessoas vão vir aqui para comer isso. Porque, eu faço bolinho de bacalhau. Todo mundo faz, pô, né? Eu faço agora bolinho de cabotiá. Cabotiá virou uma moda agora que, nossa senhora, todo mundo faz cabotiá. Era chique, há 2 anos atrás era, cabotiá. Pô, hoje em dia virou, né? Carne de vaca, todo mundo faz e tal. Então, quando a pessoa faz alguma coisa totalmente diferente, ou tem, assim, por exemplo, o cara faz uma língua de vaca aqui espetacular. Por exemplo, Boteco do Maridão em Mojimirim. Não sei se é Mojimirim ou Mogi Guaçu, agora me fugiu aqui. Mas é tudo a mesma coisa, a mesma coisa. Em Mogi. Boteco do Maridão. Cara, a irmã dele faz uma língua que é uma coisa maravilhosa. Então, assim, do jeito que eu falo daquela língua, as pessoas falam, eu vou ter que ir lá comer aquela língua lá. Entendeu? Não interessa se o boteco é botequinho, se é botecão, vocês vão comer a língua lá. Então, às vezes assim, o que leva mais as pessoas no bar eu acho que é a comida, né? Mas uma boa história é legal também, que as pessoas falam, eu quero ir lá conhecer. Porque tem gente que vai no bar só para tomar uma, né? Não vai nem comer, né? Mas eu acho que o que pesa mais é a comida. Lembrando desse ponto de comidas, né? Para mim, um que sempre me chamou a atenção foi o Presta Atenção, viu? Até sem fazer nenhum trocadilho. E hoje o bar do Fabinho, o FBI, né? Fabinho, grande Fabinho. Esse é Adoro ele. Dos grandes amigos aí dessa cultura de bar que eu tenho. Fabinho com sua sardinha frita, que eu nunca comi uma igual em nenhum outro boteco. Comi algumas diferentes, mas a dele é espetacular. É mesmo. E hoje ele tem lá, agora lá, perto, né, do Taquaral, perto do Dalben, tem o seu próprio estabelecimento. Eu lembro conversando com ele, quando ele deixou, Presta Atenção, estava só com o itinerante, falei, não, você tem que ter seu bar. Não, eu sei, eu tenho esse sonho. Você tem que ter o seu bar, não adianta você estar só no itinerante, a gente quer bater papo com você, a gente quer esse atendimento de balcão, de sentar. Quando você chega lá e já sabe o que é. Outro que me chama... Só fazer um adendo aí. Esse chapéu aqui foi o Fabinho que me deu. Foi o Fabinho que te deu? É. A figura, né? Em 2010. Ele tem 16 anos de chapéu aqui. Quem tá falando? O programa começou lá em 2009, né? 2009. Eu tenho 3 chapéus desse, né? E aí esse aqui que eu uso mais, porque é o único que serve na cabeça ainda, que a cabeça deu uma dilatada. é esse aqui do Fabinho, porque ele tava no Presta Atenção, que era do lado do chapéu escuro. Um dia, um cliente meu da agência de propaganda que eu tinha, pediu para comprar um chapéu do Chapéu Cures igual ao do Indiana Jones. E eu já tinha comprado para fazer o programa. Aí eu falei, Fabinho, você faz o seguinte, você compra 2 chapéus aí, um para mim e um para o meu cliente, e eu vou aí depois e te dou a grana. Aí cheguei lá, ele falou, esse aqui é do seu cliente, ficou em tanto. Eu falei, legal. E o meu? Ele falou,
o seu é presente, é meu, eu que dou. É. Aí, então assim, imagina como é que é a minha relação com ele, né? O coração dele é maravilhoso. Ah, né? ele é. E merece... Ele passou por... Porque assim, Sim. ele não saiu, né? Você sabe que ele não Sim. saiu lá daquele bar. Tiraram ele, né, do bar, Sim. né? Isso foi muito chato. Eu fiquei muito chateado. Eu conversei com ele justamente no período que ele deixaram ele. Eu tenho uma relação muito grande com ele. Precisamos ir lá junto, então, hein? Ia sempre, mas muito, muito no bar. O bar ficava, quase toda sexta-feira eu tava lá, né? Bom. Pra comer a sardinha, tinha o lanchinho dele o lanchinho de pernil espetacular, ou a porção de pernil, a salada. Palestrinha, sensacional. E tem também o olho de cobra dele, que é a pinguinha dele, que era pra fechar. Bom. Aquela coisa, você é meio alucinado lá, sexta-feira à noite, mas coisas da vida. E realmente eu fiquei muito chateado na saída dele, afinal, tinha um histórico, né? Tinha. Porque a figura dele, como tantos outros gerentes de bar que você conhece, a figura dessa pessoa, você achava que era o dono, mas não era. Não era. Mas ele era a personificação daquele bar. E aí, as coisas da vida são... as coisas mudam. E teve essa saída dele lá do Presta Atenção, me chateou bastante. Desde então, não voltei lá no Presta Atenção, mas fui aí recentemente até. Não foi só você, viu? Tá. São muitos e muitos, inclusive eu. Inclusive eu. Eu nunca falo mais assim, nunca falo nada de nenhum bar. Inclusive não tenho nada de mal para falar. Acho que é um bar fantástico, outro bar lá. Mas eu não, pelo que fizeram, do jeito que foi feito, eu não me sinto mais bem lá, entendeu? Falta presença, era o cara que... Falta o daga-daga lá, falta aquela risada dele, tudo. Era aquela cola, né? Chegava lá, Flávio Paradela, nos comandos técnicos, Flávio, valeu. Você já chegava do outro lado da rua. É uma figuraça, né? E ele vinha testar coisa com a gente, tô fazendo isso aqui pro Boteco Itinerante, não tem aqui, não fala pra ninguém. É completamente pirado, mas pirado do bem, né? E ele tá super bem hoje, né? Tá muito contente. Bem, tá feliz, é uma pessoa... O melhor pra ele, pro Fabinho, se estiver acompanhando, a gente viu o Fabinho, que ele conseguiu ter esse sonho dele de ter o próprio bar. Exato. E voltou a reunir a galera do Palmeiras, que é o consulado, se matou pra fazer esse consulado palmeirense aqui em Campinas e conseguiu de volta ter um espaço, né? Verdade. Não, ele tem que tirar o chapéu pra ele, né? Ele realmente. E o outro, ele sabe fazer o bar, ele sabe atender, ele sabe fazer. Trabalhador pra caramba. Eu me divirto. Quando eu vou lá, eu me divirto. Eu vou lá pra me divertir. Um beijão pra Dai também, que é a... Parceirona, né? Parceirona dele. Eu acho que ela foi, assim, o divisor de águas, né? Entre o fracasso e o sucesso, né? Ela segurou esse rojão aí de um momento que ele tava bem chateado e... Tá tocando e hoje tá ótimo, né? Fabinho, se você estiver ouvindo a gente aí, em breve nós estamos aí, viu? Estamos aí. Nós dois juntos. Já prepara aquele litrão lá e vambora. E outra, não vamos pagar nada não, Exatamente. porque nós estamos fazendo merchan aqui do Fabinho Boteco Itinerante, pô. Exatamente. Me ajuda aí. Mas e pior de tudo, que se tiver acompanhando, ele manda. Né? Ele manda. Outro que também tem um negócio especial, pelo menos fica na minha memória, é o bar do Fernando com o pimentão recheado. Que é só de sábado, né? Não sei se hoje... Não, é só de sábado. Tem quem está comandando é o Silvio, né? Que é o genro do Fernando. Na verdade, o negócio dele é esporte. Acho que ele eu acho que ele tem alguma coisa a ver com educação física, alguma coisa assim. Eu não sei direito e tal. Mas ele pegou o bar, não era de bar, e tocou e falou, eu não vou mexer em nada, nem no nome. Inclusive, vai continuar chamando o bar do Fernando. Que a gente fala bar do seu Fernando, né? Era o seu Fernando. Mas o Silvio também é outro parceirão legal. Ali é muito bom. E aquele pimentão, que é a receita do seu Fernando até hoje, né? Então, só aos sábados. Só aos sábados. É um negócio marcante. Né? Para quem gosta, uma excelente pedida. Existe algum prato ou alguma culinária que te marcou, que te surpreendeu diante de tantas viagens que você já fez? Olha, na verdade, assim, quando você vai bar e boteco, os pratos costumam se repetir, né? Então, quem faz... tem um filé parmegiana aqui, dali a pouco o cara tá fazendo um filé parmegiana ali também. Ali o outro tem... Né? Mas tem pratos, assim, por exemplo, que você pode comer um jacaré bem feito, né? Que é bem legal, né? Tipo assim, pô, mas comer jacaré, pô? Aí você pega e vai lá no... Tem uma cidadezinha que chama Estiva Gerbe, que é perto de Mojimirim. Lá tem o bar
Será que eu vou lembrar o nome dele agora? Bar do Lucas. Bar do Lucas, que ele montou ali. Na verdade, ele pegou um boteco antigo, que fica do lado de uma pracinha que estava velha, abandonada lá, e até gente de má qualidade frequentava. Pegou e falou assim: vou pegar o boteco e vou servir pirarucu, jacaré, rã, não sei o que. Cara, é bomba, né? Bomba, né? Eu fiz o vídeo lá, ele falou: Beto, não... Eu tive que fechar o bar no domingo, que acabou todo o meu estoque. E na sexta-feira, eu tive que correr no sábado de manhã para abrir o bar no sábado. Porque eu não tinha mais estoque. E de domingo acabou tudo mesmo. Acabou cerveja, acabou cachaça, acabou tudo e tal. De tanto que o pessoal foi procurar depois que viu. Mas é bom. Ali faz um jacaré bom ali. E como é que é o levantamento, né? Essa criação de pauta, de levantar os bares. É espontâneo? Chega muita indicação? No começo, eu procurava os bares e falava com os verdadeiros caçadores de bares na época, que era o Manguaça, o Afonsinho Munhoz. Eu chegava para eles e falava assim: gente, me indica um bar aí e tal, pra eu ir e tal. Beto, tem esse, tem o Manguaça, Dr. Manguaça, né, que é um advogado. Ele ia em vários bares, deixava a cachaça dele e tal. Esse cara conhecia bar pra caramba. Então eles me indicavam os bares. Aí eu ligava nos bares e tentava falar: vou fazer... Eu comecei na televisão, a gente vai gravar. E podemos gravar? Não, mas quem é você? Quem são vocês? Não. Cara, obrigado, viu? Obrigado. Não, deixa pra próxima. O povo não queria. Porque eles ficavam com medo. Falavam: o que esse cara que eu não conheço vai vir gravar o meu bar aqui e tal? Então era difícil. Hoje a coisa inverteu. Os donos de bares me procuram direto nas redes sociais ou através do meu site, né? caçadordebares.com.br, Cacador, né? Cacadordebares.com. Já deixei aqui, né? Já dei a dica aqui. Mas eu recebo muita indicação pelo Instagram e, inclusive, no site tem um lugar para você indicar o bar. Por isso que eu te falei, eu montei um aplicativo numa plataforma aí que faz aplicativos e tal, só para eu colocar todos os bares que me indicaram e as cidades, né? Então, aquilo que eu te falei, eu tenho mais de 470 bares para ir visitar hoje, porque chega para mim por dia umas 10 indicações de bares. Beto, você precisa passar lá em Tatuí, tem o bar tal, não sei o quê. Ô Beto, eu sou de Caconde, tem não sei o que lá. Ô Beto, eu sou aqui de Franca. Pô, tem um bar aqui que você vai adorar, Beto. Ó, tem um bar em Pirassununga e tal. É uma delícia, cara, porque vai chegando, eu pego e já printo a tela, já faço um círculo que eu já sei que eu tenho que passar aquilo pro meu aplicativo, né? Um aplicativo que só tem um usuário, eu. Aí eu chego na cidade, eu falo assim: deixa eu ver o que me indicaram aqui. Geralmente, cada cidade tem 2, 3 bares e tal. E se você vai, você tem certeza que o bar é bom. Assim, aquele bar raiz, aquele bar legal. Porque ninguém me indica aqueles bares, assim, que são mais... Ou um restaurante, que é mais, né, tipo... mais gourmetizado e tal, né? As pessoas me indicam mesmo os botecões e tal, que é o que a maioria do povo gosta. E o que é engraçado e que é curioso é que não é porque o boteco é aquele boteco sujinho que só vai gente que não tem grana, muito pelo contrário. Uhum. Tem muito boteco que é assim, que você não dá nada, que você passa na frente, no dia que você chega lá num sábado, num domingo, tá cheio de carro importado lá, né, cara? Carro importado não tem mais, né? Isso é da minha época, né? E vamos lá também, pegando agora essa área de redes sociais. Você tem que fazer um baita no planejamento também para conseguir ir... E nesse, porque você está falando de Caconde, Tatuí, já falamos de Itapira, Estivagebe, está em Campinas nesse momento, mas você disse que na semana passada estava em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, agora eu vou para o sul de Minas na semana que vem. Então, como fazer, antes da gente falar da internet, como fazer esse planejamento e conseguir essa logística? Tem todo um custo para isso. Tem um custo. Na verdade, o que acaba acontecendo é que hoje os bares, né, não todos, mas a maioria dos bares que eu vou e visito, eles me dão uma ajuda de custo, né? Eles não pagam o valor assim da produção e da divulgação em si, porque custaria caro para eles, né? Se você pôr na ponta do lápis o retorno que dá, fica caro. Mas eles me dão uma ajuda de custo para eu poder ir, né? Então o que eu faço? Eu pego e vou para uma... Que nem agora eu vou para a região do sul de Minas, né? Semana que vem. Vou eu, uma pessoa que vai gravar comigo e tal. E aí eu já pego todas as indicações que eu tenho, ou os contatos que eu já falei antes e tal, e falo: tô indo essa semana para o sul de Minas. Quer aproveitar para a gente gravar? Então legal. Então, sul de Minas, o que significa? Eu fico numa base em Jacutinga,
na cidade de Jacutinga. Então eu tenho São João da Boa Vista, eu tenho Itapira, eu tenho Borda da Mata, eu tenho Monte Sião, né? Eu tenho Ouro Fino, que dali eu consigo gravar todos. Então eu monto uma agenda de cada dia, eu vou num bar, eu vou em 2 bares. Eu fiquei 4 dias em Ribeirão Preto, eu gravei 9 bares. Puxa vida, eu vou falar pra você. Rapaz, você chega, chega à noite. Não, eu fiquei no hotel lá, o Fábio, eu fico lá num hotel lá, que sempre que eu vou para Ribeirão, eles fazem questão de eu ficar lá, sabe? Aí eles falam, Beto, mas você tem que vir aqui um dia para experimentar minha comida. Eu falo, como que eu vou comer, cara? 3 bares por dia, como é que eu consigo comer? Não tem como. Agora de rede social, e justamente nesse ponto, porque o que a gente vê é um caminhão de perfis de indicação de lugares, né? Não seja só guia, não sei das quantas, Campinas, não sei o quê, tá. No teu caso, você tem aí primeiro, já era um profissional de sucesso na área publicitária, produção visual. Vai e cria um conteúdo em que você coloca a tua cara e tua credibilidade. O que a gente mais vê nesses perfis, por muitas vezes, é aquele apagou, eu estou fazendo um texto. Porque praticamente o texto está quase igual em todos, né? Você conhece a melhor, não sei, ela te indica aqui. Pasteurizado. Como conseguir pesar isso? Porque, lógico, você busca uma questão profissional, monetária, mas é a tua credibilidade que está levando a isso, né? Na verdade, assim, eu sempre fui da área de criação, né? Então, assim, eu sempre fui diretor de criação das agências que eu tive, né? Redator, roteirista, e embora minha gramática era horrível, né? Porque eu não fiz faculdade, eu fui aprendendo. E agora eu estou aprendendo a escrever melhor, porque mesmo com 64 anos, porque agora tem o corretor automático ali, então eu fico em dúvida, uma palavra você já busca rapidinho, já vê como é que é. Então agora eu estou aprendendo, né? Mas assim, o que eu acho que acaba acontecendo? Você, sem querer, você vai sendo encaminhado para um formato que vai dando certo. Então, eu comecei a fazer, por exemplo, conteúdo sentado com o dono do bar, ou com o gerente, ou com o chefe de cozinha, e conversando com eles, porque todo mundo quer conhecer o dono. Sim. E aí teve um dia que eu gravei sem o dono, porque ele falou, cara, Roberto, tenho vergonha, dá pra você fazer sozinho? Eu falei, dá, tudo bem, vou fazer e tal. Aí o pessoal começa a falar, pô, por que não mostrou o dono? Por que não mostrou? Então, você chega num formato ali que você fala, bom, o formato eu tenho, né? Que não foi assim uma coisa que eu planejei, foi vindo naturalmente. E eu gosto de vez em quando de mudar o começo, se a fachada é muito interessante, eu gravo na fachada, se a história... Gravei um bar em Ribeirão Preto essa semana, chama Sem Fronteiras. E eles produzem uma cerveja que chama Macumba. E o slogan da cerveja é, a Macumba é feita para você, né? Aí eu falei, e o bar assim, ele é todo cinza escuro, não sei o quê, cheio de ilustrações, assim, Zé Pilintra, coisa de Umbanda e não sei o quê, mas tudo de bom humor. Na verdade, assim, é tudo uma sátira, na verdade, né? Nem sei se ele é umbandista mesmo ou não, também não tenho nada contra. E eu comecei assim, né? Estou aqui numa encruzilhada em Ribeirão Preto. Vocês acreditam que aqui, nessa encruzilhada, rua Tavapá, tem um bar que lá dentro tem uma macumba feita para você. Então, assim, na hora eu invento, você entendeu? Eu não faço... Agora, na EPTV era diferente. Na EPTV eu tinha que fazer o roteiro inteiro com tudo que eu ia falar. Passava por um setor, pela direção de entretenimento, para ver como é que ia ser o programa e tudo que eu ia falar. E às vezes cortava algumas coisas, entendeu? Tipo, uma vez eu fui falar de uma linguiça lá que chama cabo de reio. Tem muito no Nordeste. Uhum. Cabo de reio por quê? Porque o cabo do chicote para se bater em cavalo, ele era fininho e comprido, assim, roliço. Então chama cabo de reio. E aí um dia eu escrevi no roteiro, aí eu vou falar, você chama cabo de reio porque é aqueles reio de bater em cavalo. Aí eles falam, Beto, não põe bater em cavalo. Isso aqui não pode entrar. Tira o bater em cavalo. Sabe, são detalhes. Sim. E tal. Mas eu que fiz os roteiros, sempre eu que criei, sempre... Às vezes quando eu vejo uma oportunidade de fazer uma coisa legal, é legal. Por exemplo, fui para Varginha. Aí eu fiz o roteiro para o programa, inclusive está no Globoplay, né? Todos os episódios que eu gravei na IPTV tá no Globoplay, Caçador de Bares. Aí eu falei, eu vou para Varginha, eu vou gravar o quê? Eu falei,
Já sei. 2 bares que foram visitados por extraterrestres. Aí fui lá, descobri os bares e tal, e fizemos uma matéria. Inclusive tem a digital do extraterrestre no copo, tem a pegada dele no chão. Um é do pé, o outro é que ele saiu cambaleando porque ele tomou pinga, que era da mão dele e tal. Mas isso são coisas assim que eu falei, pô, vamos fazer um negócio diferente. Varginha, né? Tem que explorar isso, né? Então, assim, é assim que saem os conteúdos, que surgem, né? Ah, legal. O que você consegue colocar lá de 2009 e mudou para esse Caçador de Bar em 2026? Olha, eu acho que em 2009, o Caçador de Bares, ele era um pouco mais um personagem. Porque eu colocava lá minha roupinha, né, o meu colete, tudo e tal. E quando eu fui para as redes sociais, eu falei, cara, eu quero gravar sossegado, não quero usar mal o colete, porque no calor aquilo é horrível. No frio até posso usar. E também quero fazer de bermuda. Eu quero ir no boteco. A única coisa que eu não vou tirar é o chapéu, né? Aqui eu posso tirar, tá? Eu sou careca, viu, gente? Ó, todo mundo pode ver que eu sou... Mas assim, eu não vou tirar o chapéu porque marca aquela coisa das pessoas. Ah, aquele cara, aquele velho de chapéu. É a identidade, né? Visual. A identidade visual. Então, para mim, o que mudou é que o Beto Moreira foi se aproximando mais do caçador, sabe? Então, hoje, nós somos praticamente a mesma pessoa. Hoje, quem vai é o Beto e tal. Porque antes, o Caçador de Bares, ele era politicamente correto, ele era muito mais legal do que o Beto, porque ele agradecia tudo, ele fazia tudo e tal. Poxa, muito obrigado por você ter me recebido aqui no bar, não sei o que e tal. E um pouco personagem, assim, não era eu. Era, né? Até pensado para ser um ator, né? Era para ser um ator, um apresentador e tal. E eu fazia junto com o meu irmão, que era o Palito na época e tal, que fazia o humor, né? O humor bem, aquele humor bem, os trapalhões da vida, né? Que eu acho que é isso que o povo ainda gosta. Lógico, não desmerecendo outro humor mais criativo e tal, que eu também gosto. Mas eu acho que o que mudou foi isso. E essa proximidade que a rede social traz das pessoas poderem falar com você. Então, ao mesmo tempo que eu recebo muitos elogios, eu recebo muita bronca também, porque eu sento à mesa sem tirar o chapéu, porque eu falo espetáculo e porque é espetáculo, mas eu falo espetáculo. Por que fala essa porra de espetáculo aí, pô? Não sei o quê. Cada coisa, cara, que você não imagina, né? É um negócio... Porque você não agrada a todo mundo. Sim, né? E agora você está muito mais exposto. E a resposta é direta, né? A resposta é direta. Antes a gente tinha que receber ou pela emissora, tá? Agora não. Você está ali, está recebendo aquele engajamento. Comentários 1000. Não, eu vou te falar haters ganham hate também, hein? Eu vou te falar uma coisa. O que acabou acontecendo é que hoje a televisão, ela atinge um público mais velho. Porque é o costume do mais velho de assistir televisão, ficar no sábado à tarde e tal, assistindo TV e tal. E a rede social, ela pega todos os públicos, né? Então eu tenho seguidores, por exemplo, da idade dos meus filhos, que eu tenho um filho de 26, outro de 27. Eles me seguem, e às vezes, assim, eu tenho um amigo deles que tá falando, cara, eu sigo esse velhinho aqui, né? O velho do chapéu aqui, muita gente chama de espetáculo, Eu sigo o espetáculo, você fala, meu pai. Fala, você tá brincando que seu pai é nada, vai, não sei o que e tal. Mas é bem legal. E às vezes eu vou, assim, quando eu estava na TV, eu não era tão reconhecido como eu sou hoje nas redes sociais. Em boteco, né? Se eu for na igreja, ninguém sabe quem eu sou, né? Vamos fazer uma coisinha rápida aqui, um bate-bola. Vamos. Bate-bola, resposta rápida. Melhor balcão de bar é aquele que? Você pode colocar o cotovelo. Um petisco que nunca pode faltar. Petisco que nunca pode faltar num boteco, cara. Deixa eu pensar aqui. Mas assim, uma coisa que eu falo assim, não, eu vou chegar... eu acho que é o croquete. Não pode faltar. Um croquetinho num boteco é bom demais. Bom demais, bom demais. Uma pimentinha ainda. É E agora, cerveja ou cachaça? Cerveja. Tá. Você falou bastante cachaça aqui. É porque cachaça eu não posso tomar mais, senão eu viro de ponta cabeça. Tá. Então eu tenho efeitos colaterais. Eu termino cantando ópera no bar. Espetáculo. Vamos lá, música ao vivo ou conversa? Conversa. Conversa. Música ao vivo, eu acho que música ao vivo, se você tiver um bar de música, é legal. Então, por exemplo, tem o Alma em Campinas, que é uma referência, né? Você vai lá para ver o show, para ver os... Agora, você vai num bar para conversar e tem aquele cara querendo fazer um show para você, não, né, cara? Então, você é contratado para tocar no bar, vá tocar no bar, mas toque uma música ambiente que as pessoas possam conversar. Eu detesto ficar falando alto, gritando e tal. Eu já falo alto porque sou meio surdo. Agora, você imagina eu ter que ficar gritando. E eu tenho um problema seríssimo
Seríssimo, que é até engraçado. Toda vez que eu vou num bar que tem música ao vivo, a hora que eu vejo, eu tô sentado embaixo da caixa de som. Puta que pariu. Vou falar pra você. Não, é. Toda vez. É o raio, né? No outro dia eu fui rapidinho, só para... É um bate-bola, mas é rapidinho. Eu fui no evento lá em Andradas, né, na Aldeia Velha, que é um restaurante típico mineiro e tá muito legal. E aí uma banda country, tá? E eu fui nesse evento, eles, para ser muito legais comigo, falaram, Beto, melhor mesa que tem, nós pegamos para você. Eu falei, puta, que é isso? Obrigado, cara. Foi minha irmã, foi uns amigos e tal. Cheguei lá, 2 caixas de som assim do lado da mesa. Eu falei, pronto, sou eu. É aqui que eu tinha que sentar. Não tem jeito. Eu, apesar de gostar de música, mas realmente, ir no bar... Se você está procurando isso, é uma coisa. Isso, você está procurando, tem vários. Você citou um bar, agora o Alma... Abriu agora recentemente o Santo Roque. Santo Roque, fui convidado para a inauguração. Foi legal. Bom, você está procurando isso. Isso. Ponto. Agora... Você vai em um bar onde você está procurando o petisco, a cerveja e aquela conversa entre amigos. De repente começa aquele som altíssimo, né? Eu odeio. Vai falar o português, claro, eu odeio. Também odeio. Não. Bom. Um bar de esquina ou bar histórico? Bar histórico. Tá. Um bar inesquecível em Campinas? Vou falar 3. Tá. Giovanetti, City Bar, Faca Bar. Faca também é espetacular. É. Esses Falou de 3 aí que eu também acho que são as... assim, que já o são, triunvirato, né? Da velha guarda e tal. Embora o Faca não é o mesmo Faca de antes, mas trouxe a alma do Faca e manteve e tal. E conseguiram manter com maestria a coisa, sabe? Muito bom, muito legal, adoro. Um bar inesquecível fora de Campinas? Bar inesquecível fora de Campinas, que eu gosto muito em Ribeirão Preto, chama-se Empório Mobiglia. Ele tem 60 anos e o Marcelo começou a ajudar o pai dele com 6 anos de idade e está lá até hoje. O prato mais curioso que já experimentou? Cara, Bar do Trevo em Ouro Fino, eu fui lá para comer cérebro de boi empanado e frito. Gostou? Eu confesso para você assim que não era tão ruim, mas não comi tudo não. O dono de bar mais folclórico que conheceu? O Beto Vaca, né? Beto Vaca, no bar do Beto Vaca em Cravinhos. Ele é uma figura, né, cara? Ele fala que ele foi a primeira loja de conveniência e bar ao mesmo tempo no Brasil. Aí eu falo, mas o que você não vende aqui? Ele fala, cara, aqui eu só não vendo o que tá fartando, né? Mas o resto eu vendo tudo. Mas o Beto Vaca é uma figura. Quem conheceu é demais. Esse aí é folclórico. E qual que é a cidade do interior que mais te surpreendeu? Cidade do interior que mais me surpreendeu? Olha, tem várias, viu? Tem várias. Mas vamos pensar numa aí que... Cara, eu gosto muito de Jacutinga. Porque Jacutinga, ela tem assim, alguns bares e tem umas coisas lá, assim, que são surpreendentes, cara. Eu comecei a frequentar um bar lá que chama Bar do Tijoleiro, hoje é Restaurante do Tijoleiro, há 35 anos atrás. E você vê como cresceu esse bar, e tem uns outros bares também que estão ali, que... Lá em Jacutinga tem uma coisa interessante. Você vai num bar às 6 horas da tarde... Tá uma turma lá. Aí você sai das 6 horas, você vai para outro bar. Aquela mesma turma que estava naquele bar está no outro bar. E aí, dependendo do dia, é um bar que... Então, assim, você chega no... Vamos dizer ali que você chegou numa sexta-feira. Então, você pega e fala assim, bom, sexta-feira eu vou no bar do... Acho que é Marcelo ou Maurício, eu não lembro, que tem um sinuquinha lá e tal, que você tem que entrar, subir uma escadinha e ir lá atrás. Lá em cima, lá não sei o quê... Aí você vai, então, tá, e agora vamos para o Bar do Fré, que todo mundo vai para o Bar do Fré comer um feijão tropeiro, tomar uma cerveja na praça em frente ao bar. Aí sai de lá, agora vamos no bar, no Carioca. Aí, então você começa o circuito de bares e você vê uma pessoa ali no canto. Aí você vai, né, no outro bar, aquela pessoa tá lá também. Cara, chega 00:30, você tá num boteco, todo mundo é amigo, parece que é uma festa, todo mundo se conhece. Então, assim, Jacutinga é maravilhoso. E é sempre os mesmos botequeiros também. Viu? Impressionante. O pessoal tem mais do que um fígado lá, né?
Ah, tem. Mas lá a água é boa. Pra gente finalizar, Beto, se um dia você pendurar o chapéu, que você está fazendo aí um registro também histórico. É, legal. Um registro de cultura, de pertencimento de bares em regiões, cidades. Qual que é o legado que você gostaria de deixar? Ah, eu acho que assim, o que seria mais legal é essa coisa de ter mostrado os donos de bares para todo mundo, você entendeu? Nem tanto o bar em si, mas o dono de bar, aquela coisa de que você tem que respeitar, porque, olha, não é uma vida fácil não, cara. Ser dono de bar não é essa moleza que as pessoas pensam. Todo mundo fala isso, Beto, eu montei o bar, eu achei que, né, ia ser uma maravilha e tudo e tal, e que ia ser fácil, né? Não é fácil, é muito trabalhoso. E a história deles, essa resiliência que eles têm é muito legal. Então, eu acho que assim, sabe, aquela coisa assim, poxa, eu deixei um legado de mostrar essas pessoas para o mundo, né? Porque hoje em dia você está na internet, tem gente que me acompanha nos Estados Unidos, Portugal, Itália, é muito louco. Tem um italiano que quer vir para o Brasil aqui e falou, eu vou passar em Campinas, você pode ir comigo nos bares e tal, né? O problema é falar italiano, né? mas eu acho que é essa coisa de ter mostrado, não os bares, os donos dos bares, sabe? Eu acho interessante isso, da gente falar dos donos dos bares, porque são pessoas que, você usou uma palavra resiliência, importantíssimo. Os caras persistem, né? Passam num país como esse, que crises são cíclicas. Nossa, ou permanentes, né? Direto. A gente só troca qual é a crise do momento. Os caras estão aí. E os caras trabalham enquanto a gente se diverte, né? Verdade. Então, e o momento que eles mais trabalham é quando geralmente eles vão estar mais cansados, porque o trabalho começa logo pela manhã, o atendimento é quando você já está exausto. Eles já estavam no Ceasa de madrugada comprando, fazendo compra, pô. É isso que a gente tem que também perceber nessa. Uma vez eu conversei lá no Clube Cultura com um dono de bar. Eu tava lá e era o dia, eles estavam fazendo uma inspeção lá, estou na direção de comunicação do Cultura, e vejo um casal na piscina, na segunda-feira. É o dia que eu tenho. É a segunda-feira, É o domingo segunda-feira, deles. hoje o bar está fechado. A gente já deixou tudo pronto na madrugada, e amanhã de manhã eu tô lá. Esse é o dia que eu tenho aqui para. E assim, se você quiser fazer um evento para donos de bares, faça na segunda-feira, que é o domingo deles, né? E é isso mesmo. E eles, na segunda-feira, eles estão com tudo. Vamos pro boteco e tal. Como é que trabalha depois na terça? Eu não sei, mas vamos. Beto Moreira, caçador de bares, queria agradecer essa participação aqui no FPXcast, essa gentileza de poder atender aqui Que é isso. o PodConecta também. E foi um papo muito legal. Vamos marcar mais coisa. Ô, a hora que você quiser, Primeiro, Flávio. vamos marcar conversa, vamos marcar entrevista, vamos marcar rodada, vamos marcar bar. Vamos. Pô, Principalmente marcar bar. vamos. Já tá combinado a gente ir no Fabinho, hein? Não, a Fabinho já tá sabendo, né? Chegou, já tem que ter aquela não quero nem aquela saber. porção de sardinha. O Daga, você já sabe, né, Daga? Comandos técnicos. É isso aí. Opa! Meu Deus. Vamos que vamos. E sempre termina com a risada, né? A risada dele não tem É como. impressionante. Mas, Beto, valeu demais aí. Mais uma vez, agradeço de coração Cara, por essa que isso. conversa Eu aqui tô no aqui, FPXcast. pra mim foi um prazer, assim, você falou comigo, eu falei, não, vou deixar marcadinho e tal, não vou nem no boteco de manhã. Eu agradeço de todo o coração, é um prazer pra mim estar aqui e te conhecer pessoalmente, de verdade. Também foi um prazer enorme te conhecer pessoalmente, acompanhando, né, todo esse tempo, todos esses anos aí. Legal. Um trabalho muito legal que você faz e trazer, né, toda essa cultura, trazer esses nomes, tirar desse, não anonimato, mas a gente conhecer mais. Justamente essas pessoas, esses profissionais aí, Exato. que estão há tanto tempo fazendo a nossa alegria, porque é o famoso happy hour, tem gente lá trabalhando e muito pra gente ter esse atendimento e essa excelência aqui em Campinas em tantas áreas. Obrigadão mais uma vez, Beto. Obrigado, eu que digo, agradeço de coração. E saúde, né? Cheers. Saúde, né? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Gente, agradeço também mais uma vez a participação de todos. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal, dá o like, compartilha esse link, que foi uma conversa muito legal aqui. FPXcast número 70, agora integrado ao PodConecta da Rede Conecta de Rádios. Agradeço a todos que estiveram com a gente. Eu sou Flávio Paradella. Juízo.